A paz do Senhor, boa noite. Hoje foi um domingo muito bonito, né? Graças a Deus que Deus nos faz assim, cada dia mais lindo. Ele planeja de um jeito que é maravilhoso ser servo do Senhor. É maravilhoso ter Deus como nosso Salvador. Porque assim, eu não sei como as pessoas passam sem amar a Deus, sem sentir esse poder do Senhor, que é muito bom todos os dias, né? Existe coisa melhor do que estar com o Senhor, do que amar ao Senhor? Não existe. Eu vou ler para vocês hoje uma partezinha de Pedro. Foram as duas cartas de Pedro, né? A primeira e a segunda. Eu vou ler na primeira. Pedro já estava para morrer, sabendo que ia morrer, e pediu alguém para escrever aquilo que ele estava falando, para que a igreja pudesse ouvir, né, o que ele estava deixando. Porque Pedro, mesmo sendo, todos dizem que ele é o primeiro papa, ele nunca se comportou, nunca quis ser o primeiro em nada. Ele simplesmente se humilhava ao Senhor. Ele não se... Como Jesus deixou, né, na passagem, Pedro, através dessa pedra, tu erguerás minha igreja. Mas mesmo assim, Jesus dando essa ordem a Pedro, ele não se vangloriou por aquilo. Ele tentou todo o tempo falar a palavra do Senhor, dizer sobre o conhecimento de Jesus, falar sobre Jesus, mostrar quem era Jesus e buscar todos para a salvação. Então, nós vamos ler aqui 1 Pedro, nós vamos começar no 21, né? E vamos mirar um pouco. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente um aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Bom, para vocês verem como é que Pedro fala aqui sobre o coração puro. Eu tenho visto nos últimos dias, e eu creio que alguns irmãos também, e isso tem feito com que, por causa de alguns, outros estejam vendo a palavra do Senhor, vendo o Senhor, vendo a igreja, o templo, né? Porque a igreja somos nós, que para eles não fazem muita coisa. E quando ele fala, né, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Irmãos, eu tenho visto e tenho assim ficado horrorizada vendo que Jesus fez de tudo para que nós tivéssemos um coração puro, para que nós pudéssemos segui-lo como ele fez. E quando Deus te toca para você ter um dom,
esse dom, ele não é feito de forma decente e coerente, nem com coração puro. Muitos hoje, né, estão enganando as ovelhas, enganando as pessoas, dizendo que Deus levou ao inferno, que Deus levou aos céus, que Deus isso, que Deus aquilo. Amados, Jesus é misericordioso e Ele fala conosco, fala assim, mas não é toda hora que Deus fala conosco, não é todo minuto. Você não pode querer que todos os dias vocês vão à igreja para revelação ou profecias, porque isso não é bíblico, isso não é de Deus. Todos os dias ter uma profecia, ter uma razão. Às vezes você sai do mundo, você sai do espiritismo, você sai do espiritualismo, do candomblé, de outras coisas, e vai para a igreja. Como vocês estavam acostumados a consultar aqueles entes que falam para vocês, né? Então vocês vão lá, dá o dinheiro de vocês e pede lá para a alma do morto falar. Tudo que Deus não vê isso com bons olhos. Então vocês acham que quando chega na igreja, alguém tem que estar sempre profetizando para vocês. Então vocês vão dia e noite, noite e dia, procurar uma igreja que tenha revelação, uma igreja que tenha profecia. A revelação está aqui. A revelação está aqui. Aqui é a palavra do Senhor. Aqui toda a revelação que você precisa está aqui em Deus. É em Deus que está. Não busque da palavra do homem. Nós somos falhos, nossos corações são corações pesados. Nem todos estão livres do seu próprio pecado, da sua própria carne, da sua própria... vamos dizer... da sua própria falsidade. Porque eu acho que quando você profetiza ou dá profetadas, você deseja a morte dos irmãos e diz que Deus só fala verdadeiramente por você, você está mentindo. Deus não fala só por você. Existem muitos e muitas pessoas, tá? Que são servos do Senhor, que estão com o Senhor, que falam na hora que Deus dá a palavra para ser dita. Não é sempre que tem profecia. Deus mostra, Deus fala, mas na hora certa e como Ele quer. Não é como você quer. Aí não adianta você dizer, mas Deus fala comigo. Deus um dia pode ter até falado com você, mas você deixou o seu coração ser corruptível. Seu coração está corrupto. Estando corrupto, você fala por você. Você não fala por Deus. Você não está falando por Deus. Você está levando almas para o abismo. Se você quer ir para o abismo, vai sozinho. Vai sozinho, mas não faça isso com os irmãos. Não faça isso com quem é novo na fé e está lá na igreja para ouvir, para glorificar a Deus, para louvar. Aí vê uma louca falando que perdoa todo mundo, mas um outro irmão ela quer ver morto, que não perdoa de jeito nenhum. Deus mandou perdoar 70 vezes 7. Paulo aqui, quando ele escreve essa epístola, né, que é a epístola de Paulo, a primeira e a segunda, Paulo fala sobre, primeiro ele começa sobre a ação de graça pela esperança da salvação, exortação da santidade,
né? Isso Deus fala muito, ele fala muito isso. Na boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades, os deveres dos servos cristãos, os deveres das mulheres e seus maridos, do amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo. Ele fala dos deveres dos anciões e mancebos, humildade e vigilância. Essa é a primeira epístola de Pedro. Então, eu tenho visto por aí pessoas que estão enganando as outras pessoas, estão roubando até a fé, estão roubando a fé. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele é tão bom, é tão maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus concede para que algumas pessoas que ele está separando para o rebanho dele tenha visão de águia e seja audaz que nem a serpente, para ver esse tipo de pessoas que está querendo te levar para um abismo. E não é isso. Não existe isso. Então, aqui, o coração, purificai-vos as vossas almas na obediência à verdade. Por que vocês querem mentir? Por que vocês querem falar coisas que não foi dita por Deus? Jesus não está por aí passeando com todo mundo, nem com uma pessoa só. Ah, Jesus me pegou, me levou ao inferno. Jesus pegou, me levou ao céu. Não tem nada disso. Jesus disse que ele ia para o céu, para a casa do Pai, preparar as moradas. Enquanto nós estamos aqui pecando, fazendo coisas erradas, Jesus está lá. Pai, não tire ele do livro da vida. Ele está sendo nosso advogado. Porque Jesus nos conhece, mas aqueles que estão indo pela perdição já não tem mais jeito, a não ser que volte e diga: eu errei, eu pequei. Não era isso. Jesus realmente não falou comigo, eu não vi nada. Mas a pessoa não quer, a pessoa quer fama hoje em dia, né? Tem pessoas que não, eu tenho visto, visto muitos que Deus resgatou, que estão ali falando a palavra do Senhor, falam a verdade, estão com a verdade, mas muitos estão pecando contra Jesus Cristo, brincando como se Jesus não fosse um Deus poderoso, como se Jesus não viesse voltar, não viesse nos julgar, não viesse mostrar aonde erramos, o que fizemos. Não é qualquer coisa, é uma coisa. É muito triste e angustiante. Quando eu vou no YouTube e tal, e eu vejo alguns, eu gosto de alguns que tem lá, eu gosto do irmão Eric, da pastora Valdirene, gosto muito. Tem um outro pastor também, que agora eu esqueci o nome dele, que eu acompanho ele. E, assim, tem uns que me edificam, me ensinam. Tem outros que quando eu começo, que eu vejo a pregação do púlpito, eu já fico longe. Aquilo já não me agrada. Parece que o Espírito Santo toca em mim e diz assim: nem escuta, porque eu não estou aí. Então é muito difícil, hoje em dia, nós estarmos na presença do Todo-Poderoso. É difícil. E cada vez fica mais difícil, porque o mundo
essa modernidade tecnológica nos levaram a ter assim mais possibilidades de ter um celular na mão, de, sei lá, falar o que quiser. Mas não é por aí. Deus não quer desse jeito. Sendo de novo gerados, quer dizer, quando a gente aceita Jesus, a gente é novamente gerado. Não na semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós viramos uma outra criatura. Como é que vocês, em nome de Jesus, querem estar fazendo coisas que Deus não está falando, Deus não está profetizando? E depois vocês ficam o quê? Com cara de tacho, porque profetizaram coisas que Deus não falou. Deus não disse. Revelação existe? Existe. Eu creio na revelação. Mas a revelação não é dada toda hora. Nem é dada a todo momento. Tem dia que Deus não revela nada. Tem dia que Deus já revela. Tem dias que Deus fala. Através das orações dos irmãos, através de uma rocha sólida, onde pastores, pastoras, missionários, eles se enfincam naquela rocha que é Jesus, e ali eles se fortificam. Ali tem os irmãos também para orar por eles, para que eles sejam não santos, mas que eles estejam de uma comunhão tão grande com o Espírito Santo, com Deus, que Deus mesmo revela. Porque Deus, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. Ele pode revelar algo que está acontecendo longe de onde nós estamos. Ele pode mostrar, ele pode falar, mas não do jeito que estão fazendo. Vocês estão esculachando com a Bíblia. Vocês estão esculachando com a palavra de Deus. Vocês estão envergonhando Jesus Cristo. Parem com isso. Vocês estão com egos. Deus falava para vocês, revelava. Mas o coração de vocês se corromperam. E hoje vocês botam pela boca palavras de ódio, desejando morte, doença, cadeira de roda, que a pessoa vai ficar sem falar, sem isso, sem aquilo, e que não há perdão. Como que vocês querem falar da palavra de Deus sem perdão? Perdão é tudo. Perdão é tudo. Senão Jesus não tinha vindo ao mundo para nos perdoar. Se ele, como Deus, veio aqui para nos perdoar, quem somos nós para não perdoar ninguém? Quem somos nós para ficar de intriga com pessoas santas, porque vocês estão com inveja, que as pessoas estão falando a verdade e vocês não são mais usados? Aí vocês querem fazer um mundinho que seja de vocês, mas não que Jesus esteja dentro. Jesus não está dentro dessas coisas. Está aqui, no 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra foi: purifique vossas almas na obediência da verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros,
com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pedro, ele podia se engrandecer. Ele era um servo amado pelo Senhor. Deus conhecia Pedro. E Pedro, durante a pregação dele até perto da morte, Pedro podia ter feito isso. Na Bíblia não está escrito como Pedro morreu, mas nós temos relatos de que quando Pedro foi ser morto, por Roma, ele disse que não queria ser crucificado igual a Jesus Cristo, porque ele não merecia. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo andava atrás dos primeiros cristãos, dos primeiros seguidores de Cristo, matava todos, fazia, acontecia, até que Jesus veio, falou com ele. Paulo largou tudo, Paulo largou família, Paulo largou filhos, Paulo largou a vida de bonança que ele tinha, porque Paulo tinha uma vida que a família dele tinha dinheiro, tinha posses, mas ele largou tudo pelo Evangelho, porque ele escutou a voz de Deus. E Paulo não se engrandeceu. Até o final, ele ficou firme na fé dele. Arrancaram-lhe a cabeça, cortaram todas as partes dele e saíram distribuindo por aí. Mas ele morreu louvando e glorificando ao Deus, pedindo a Deus que, se ele ainda tivesse errado, tem certeza que Jesus o perdoasse, porque ele fez de tudo para que a palavra de Deus fosse a vários lugares, a vários gentios. Ele trabalhou muito, como Pedro, como Tiago, muito na fé do Senhor. E hoje você não quer trabalhar na palavra. Você prefere ficar em cima de um púlpito falando mal dos seus irmãos. Tem pessoas realmente que, por exemplo, eu tenho problemas de saúde, então eu não estou saindo para ir à igreja. Não estou indo às igrejas, mas eu não deixo de falar do meu Senhor. Passo por vales, não é deserto de areia, não, é deserto de espinhos que machucam o meu pé. Mas eu glorifico a Deus por estar passando por tudo isso, porque eu sei que na hora certa Deus vai estar comigo e dizer: agora você passou. Tenha bonança, refrigério, vem cá que eu vou limpar os seus pés, vou te ajudar, vou estar contigo, porque tu não me negaste, tu não foi fingida. Tu se humilhaste para mim todas as vezes, não se engrandeceu, mas se humilhou perante de mim. Colocou seu coração para mim. Irmãos, é muito complicado. Eu peço isso e peço todos os dias. Irmãos, você que é novo na fé, você que é velho na fé, volte a ler a Bíblia. Volte de Gênesis a Apocalipse. E a todo momento peça a Deus para que te dê uma revelação. Se você não tiver uma revelação que você condiz com aquela palavra, você leia, releia, peça ao Espírito Santo para te revelar, se purifica, jejua de verdade, não maldiz ao seu irmão, não humilha o seu irmão, não diga que você não vai perdoar, porque se você não perdoa na terra, você não vai ser perdoado no céu. Agora, quem faz para Deus com o coração puro, quem agasalha o próximo, quem acolhe o necessitado, quem visita uma pessoa no hospital, esse sim terá o que falar para Deus. Aliás, Jesus não vai precisar nem falar, já vai estar escrito. Jesus vai dizer: eu tive fome, ô minha filha, você me alimentou. Eu tive frio, você me alimentou. Eu estava numa cama, num leito de cama, você foi me levar a palavra.
Você foi me levar alento. Você cuidou de mim, minha filha. E você vai dizer, Senhor, mas quando eu fiz isso? Todas as vezes que um filho meu tinha necessidade, você levou a tua palavra. Você falou de mim. E eu pude fazer morada naquela pessoa. Eu pude estar ali. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar mais em ler, vamos pensar mais na humildade, na obediência da palavra, vamos pensar sendo gerado novamente de uma semente que é Cristo. Se você está errando, volte atrás nos seus pensamentos. Não fique colocando coisas na rede, primeiro para rirem de você, para debochar de você, e você achando que você está com tudo. Você achando que você, se você não tiver relações de um jeito, tiver isso, aquilo, não está nada escrito aqui. Você tem que viver o que está escrito na palavra do Senhor, que é perdão, amor, misericórdia, humildade, caridade, dar o pão a quem precisa. Não essas coisas que vocês têm feito. Não vou colocar nomes, porque eu acho que alguns já sabem que a carapuça já pegou em cada um. Porque ainda tem pessoas, graças a Deus, que usam as redes sociais, têm os seus canais no YouTube para falar a palavra verdadeira de Deus, para glorificar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus que ainda tem pessoas separadas para Deus, e eu bendigo isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse primeiro dia, esse dia de domingo, ó Pai. Senhor, vai nos hospitais, Pai, de quem precisa, Senhor, de quem está com câncer, Covid, problemas renais, problema de fígado, estomacais, Senhor, qualquer problema, Senhor, que Tu possas, Pai, estar ali levando alento, Pai, tirando um pouco da dor e dando um refrigério a cada um deles, Pai. Que os enfermeiros e os médicos possam tratar com carinho cada um deles, ó Pai querido. Senhor, vai à casa de cada um, Pai. Veja a necessidade dos teus filhos e até de quem não é teus filhos, mas possa vir ser a teus filhos, Pai. Leva o alimento, Pai, a quem precisa. Abre portas, Senhor, de trabalho para aquela mãe de família, para aquele pai de família que precisa sustentar sua casa, pagar seus aluguéis, pagar suas contas. Está, Senhor, firme na tua palavra. Vai de encontro, Pai, a essa pessoa. Vai de encontro, Pai. Não deixe de abençoar, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, eu te peço para abençoar minha mãe. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Abençoa os meus amigos. Abençoa os meus inimigos, Senhor. Abençoa os meus inimigos, porque eles não conhecem a luz, eles estão na escuridão, Pai. Mas eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, abençoa cada servo seu que fala a tua palavra, a tua verdade, que está com o coração ligado a ti, Senhor. Leva, Pai, cada vez alento, leva cada vez mais prosperidade, leva, Senhor, cada vez mais sabedoria, para que eles possam, Pai, nesses fim de tempos que está acontecendo aí, levar, Pai, o que é de bom para dar às outras pessoas que precisam também, Senhor, alcançar a tua salvação. Cuida de mim, Senhor, cuida desse mundo. Cuida, Pai, porque muitos missionários, muitos estão sofrendo por esse mundo afora, sendo mortos por levar a Tua palavra, Pai. Mas Tua palavra não morre porque ela é viva e verdadeira. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz, que o Senhor Deus os abençoe. Leiam a Bíblia. Ela é a verdade. Cuidado com quem vocês estão. Começa a ver se aquela pessoa, ela tá falando, o que ela está falando,
se ela está sendo esculachada, se ela está sendo, como é que se diz, estão desvendando as mentiras dela. Sai desse tipo de pessoa. Vai com quem te ensine a palavra, ore por você, esteja com você e diga que a única palavra e a única salvação é a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Eu creio nisso e eu creio que a leitura, a palavra de Deus, ela é a verdade. E se vocês estiverem com a verdade, vocês vão saber discernir o que é mentira. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe. E você que está procurando emprego, você que está desesperado, procurando uma porta de emprego, que em nome de Jesus, Deus abra a porta onde não tem, para você poder glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigada. Não deixe de agradecer a Deus nunca, nem quando acorda, nem quando dorme. Porque se você acordou é porque Deus permitiu. E se você, cada dia, Deus te dá o pão de cada dia, abre portas onde não tem e faz milagres na sua vida, agradeça ao Todo-Poderoso, seja grato a Ele. Tá bom? Fique em paz.